Eu quero conversar com você sobre um dos assuntos mais importantes da vida cristã, que é o perigo de perder o fervor espiritual. Talvez você mesmo já esteve com um índice e um nível de intimidade com Deus muito maior do que você está tendo agora. Talvez você tenha até mais tempo de vida cristã, mas você colocou sua vida espiritual no piloto automático. Você ocupa posições de liderança na igreja, até cargos de importância na sua denominação. Talvez você já aprendeu os clichês, os jargões. Quem sabe até você já colocou uma máscara bonita, de uma piedade formal, de termos técnicos da religiosidade. Mas lá no fundo, o fervor já foi embora. A Shekinah de Deus já não brilha mais no seu rosto. Você entrou num processo de mornidão espiritual. Eu quero tratar desse assunto com você. Porque eu preciso tanto quanto você de ser exortado pela palavra de Deus. Todos nós precisamos nos conformar com o ensino das Escrituras. E penso que nenhum texto da Bíblia é mais oportuno e pertinente para tratar desta matéria do que Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. O apóstolo João estava preso, degradado, banido para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, uma espécie de colônia penal, no período do governo de Domiciano. Ele era pastor em Éfeso e ele então, num tempo de atroz perseguição à igreja, quando todos os outros apóstolos já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio, João, já velho, é arrancado da sua casa, é arrancado da cidade de Éfeso, é arrancado do convívio dos crentes e jogado nessa ilha penal, nessa masmorra de trabalhos forçados, onde as pessoas eram esquecidas ali até o final da vida. Parecia uma tragédia, parecia o fim. Parecia até que Domiciano tinha jogado uma pá de cal na igreja já tão sofrida, quando o seu último apóstolo, o apóstolo João, é colocado nessa ilha, cercado de água por todos os lados, com todas as portas fechadas para ele na terra. Entretanto, quando todas as portas fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Jesus se revela a ele de uma maneira tão linda, tão extraordinária, colocando para ele que ele tinha que escrever cartas às 7 igrejas, enviar essas cartas. E ele então se revela a João como o Cristo glorificado, cujos cabelos eram brancos como a neve, cujos pés eram como bronze polido, cujos olhos eram como chamas de fogo, cuja boca saía da sua boca uma afiada espada de 2 gumes, era a voz como de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. João cai como morto aos seus pés, e o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele e diz: João, não fica com medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. João, então, vê o Cristo da glória no meio das igrejas, e as cartas são endereçadas às igrejas. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira,
de Sardes, da Filadélfia, de Laodiceia. Essas igrejas eram igrejas da Ásia Menor. A capital da Ásia Menor era Éfeso. Cada igreja dessa tinha uma história, um contexto geográfico, histórico, espiritual. Mas de todas essas igrejas, a mais rica delas, a mais próspera delas, era a igreja de Laodiceia. E vale destacar que Jesus elogiou a igreja de Esmirna e de Filadélfia, a mais pobre e a mais fraca. Jesus teceu elogios e também censuras às igrejas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Porém, para a igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio, apenas censuras. O problema é que esta igreja considerava a si mesma a melhor igreja. E dizia: eu estou rica, abastada. Eu não preciso de coisa alguma. E Jesus, que conhece o coração e não se impressiona com as aparências, dá um outro diagnóstico da igreja, dizendo: não, você é infeliz, miserável, pobre, cega, nua. Então Jesus aconselha aquela igreja a comprar dele ouro puro para se enriquecer, vestiduras brancas para se vestir a fim de que não fosse demonstrada sua nudez, colírio para ungir os olhos a fim de ver. E então, Jesus está querendo dizer com isso que aquela igreja enfrentava um problema muito grave de um falso entendimento de quem ela era. E Jesus disse: eu queria que você fosse, quem dera você fosse fria ou quente. Mas porque você é morna e nem quente nem fria, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E Jesus então traz a essa igreja, que se considerava a melhor igreja, a maior de todas as censuras, e não tece a essa igreja nenhum elogio. Eu queria que você debruçasse comigo sobre esse texto de Apocalipse 3, 14 a 22. Você encontra aqui, primeiramente, o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja, como uma igreja morna. É claro que Jesus aqui pega um contexto geográfico, porque quando você visita essa região, e eu tive o privilégio de visitar essas 7 igrejas da Ásia, Laodiceia está no vale do rio Lico, que era a região mais fértil da Ásia Menor. E ainda hoje, uma das regiões muito férteis da Turquia Asiática. Ali 3 cidades compunham a região metropolitana: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Essas 3 cidades ficavam num perímetro de 9 quilômetros distantes uma da outra. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele ordena que a carta também fosse lida em Hierápolis e em Laodiceia, porque era uma única região metropolitana. Dessas cidades, Laodiceia era maior, mais rica, mais próspera. Só que acontecia um fato ali. Em Hierápolis, era uma cidade conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Lá tem um castelo chamado Castelo de Algodão, uma montanha de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes e vão descendo, formando piscinas naturais. Pessoas iam e ainda vão até hoje para tomar banhos terapêuticos nas águas quentes de Hierápolis. Era como que a nossa Caldas Novas brasileira, o Poço de Caldas brasileiro. Porém,
Lá do outro lado do rio Líquido ficava a cidade de Colossos, também conhecida na região pelas suas fontes de águas frias, terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. A água chegava na cidade pelos aquedutos. E chegava morna, tépida, imprópria para uso terapêutico e até mesmo para beber. Jesus então pega esse gancho da geografia e aplica espiritualmente à igreja, dizendo: quem dera você fosse quente como as águas de Herápolis, quem dera você fosse fria como as águas de Colossos, mas porque você é morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus diz para aquela igreja: olha, você precisa comprar ouro puro para se enriquecer. Era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. A cidade enfrentou um terremoto e reconstruiu com o dinheiro dos ricos da cidade sem usar dinheiro público. E Jesus diz assim: vocês se orgulham tanto do ouro que vocês têm, da riqueza que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Se orgulhavam das suas fábricas de roupas, conhecidas no mundo todo, a lã negra que era produzida na região. E Jesus diz: vocês se orgulham das suas muitas fábricas de tecidos, de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Eles se orgulhavam das suas clínicas de tratamento de olhos, e havia um remédio quase milagroso, o pó frígio. Jesus diz: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas vocês estão cegos espiritualmente. O que Jesus está fazendo aqui é um diagnóstico. E é curioso que no diagnóstico de Jesus ele não aponta nenhum problema que apontou nas outras igrejas. Por exemplo, Jesus não denunciou aquela igreja por problemas teológicos, doutrinários. Não tinha falsos apóstolos, não tinha falsos profetas, não tinha falsos mestres, não tinha falsas doutrinas, não tinha doutrina de Balaão, não tinha doutrina de Jezabel, não tinha doutrina dos nicolaítas. Diríamos nós hoje que a igreja era uma igreja ortodoxa. Não há denúncia de Jesus de problemas morais na igreja, como havia problemas morais lá em Pérgamo, lá em Tiatira, lá em Sardes. Era uma igreja ética. Não havia problemas de pobreza material, a igreja era próspera, rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, todos eram ricos. A igreja era uma ilha de paz num mundo convulsionado pela perseguição religiosa. Eu acredito até que se nós morássemos lá no primeiro século, naquela região, nós iríamos frequentar a igreja de Laodiceia. Ah, com certeza era a melhor igreja, ortodoxa, ética, próspera, em paz. Aliás, eles desfrutavam da melhor conceituação de si mesmos diante do espelho. Eles batiam palmas para eles mesmos. Eles poderiam formar um grande coral de todos os membros da igreja e cantar o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Porém, Jesus, que não se impressiona com a aparência, Jesus que não se engana com as máscaras bonitas que usamos, ele olha, ele sonda e diz: olha, vocês estão pobres, vocês estão cegos, vocês são miseráveis, vocês estão nus. Aliás, vocês estão me provocando náuseas. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bom, se Jesus não encontra nessa igreja problemas doutrinários, morais,
econômicos e conflitos. O que Jesus viu nessa igreja que tanto o incomodou? Só uma coisa: falta de fervor espiritual. E eu posso lhe garantir que nada ofende tanto ao nosso glorioso Redentor como um crente apático, morno, insosso, que perdeu o fogo do altar do coração, que tem uma espiritualidade apenas formal, que pôs a vida cristã no piloto automático. Esse era o problema daquela igreja e esse é o problema da igreja contemporânea. Pela graça de Deus, eu já percorri todos os estados do Brasil, já preguei em todas as capitais do Brasil, muitas outras cidades, em mais de 1.500 igrejas, das mais diferentes denominações, já preguei em igrejas ultra-ortodoxas. Uma igreja ultra-ortodoxa é como se uma mosca voasse na hora do culto e você escutar. É um silêncio quase sepulcral. As pessoas não esboçam nenhuma reação. Mas já preguei também em igrejas ultrapentecostais. É um barulho ensurdecedor. E você precisa dizer: calma, gente, calma, 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 calma. Conclusão: fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto, de liturgia, do silêncio ou do barulho. É possível que a gente mantenha clichês, jargões, frases de efeito, produza emoções artificialmente, ou congele a alma num formalismo engessado. Mas o Senhor vê o coração. E quando há uma vida cristã apenas nomenclatural, ou quando há apenas uma ortodoxia morta, ou quando a vida cristã está apenas no piloto automático, quando a mornidão está lá, instalada, então isso provoca náuseas no Filho de Deus. Mas Jesus, depois que faz esse diagnóstico, ele faz um apelo à igreja e diz o seguinte: eu aconselho a você que você compre de mim ouro puro para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus havia repreendido a igreja, e ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Mas depois de conclamar a igreja o arrependimento, ele oferece a solução para restaurar o fervor espiritual. E Jesus está nos dando aqui o diagnóstico da doença e nos oferecendo o remédio da cura. Quando ele diz: aconselho-te que tu compres de mim, disse Jesus. Ou seja, quantas pessoas que estão buscando fervor espiritual nas últimas novidades do mercado da fé, correndo atrás de gurus espirituais, buscando experiências heterodoxas, no vapor das emoções, sendo enganadas e ludibriadas pelos camelôs da fé, pelos aventureiros da religião, e se perdem nos labirintos
do sincretismo religioso. Jesus está nos dizendo que se nós queremos fervor, nós precisamos ir a Ele. Ele é aqui um comerciante, ele é aqui um vendedor ambulante. Ele tem um produto que é essencial, mas o preço é de graça. E ele diz, aconselho-te que tu compres de mim. Em outras palavras, é Jesus que tem o remédio para curar a mornidão espiritual da igreja. É Jesus quem pode derramar o Espírito Santo e reavivar a igreja. Nós não temos que correr para as novidades do mercado da fé, nós temos que recorrer a Jesus. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. É Ele que é o dono da igreja, é Ele quem é o edificador da igreja, é só Ele que pode restaurar o fervor espiritual da igreja. Jesus, de uma maneira tão doce, se apresenta à igreja de Laodiceia no capítulo 3, versículo 20, e diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que eu acho interessante é que na igreja de Laodiceia, tudo acontecia da parte deles, por meio deles e para eles. A igreja estava muito feliz com ela mesma, satisfeita com ela mesma. Eu acho que eles cantavam para eles, eles pregavam para eles, eles ofertavam para eles, e tudo era deles, e tudo era por meio deles, e tudo era para eles. E Jesus está do lado de fora. E eles nem percebem. E Jesus está batendo a porta, querendo entrar. E Jesus está dizendo, se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com você, você vai cear comigo. E cear é uma ideia de comunhão, de intimidade. Porque a única maneira de restaurar o fervor espiritual no nosso coração é termos comunhão com Jesus. É assentarmos-nos à mesa com Jesus. O que aconteceu com aqueles dois caminhantes de Emaús? Quando os olhos deles se abriram, os pés deles se apressaram, e eles então testemunharam ter visto Cristo, o Cristo vivo, ressurreto. Que Jesus nos convide a cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear conosco é graça sobre graça. É a maneira que nós temos de voltar ao primeiro amor. Recomeçar nossa caminhada com Deus. Lembrar dos tempos que nós tínhamos saudade de Deus, em que nós tínhamos prazer e deleite em ler a Bíblia, nós tínhamos prazer nas vigílias de oração, que os cânticos de Sião estavam em nossos lábios, que nós caminhávamos para a casa de Deus com grande exultação e alegria. Ah, como nós precisamos desfrutar deste renovo espiritual. Mas eu quero concluir esta fala com você, esta mensagem, dizendo que o Jesus que diagnostica os problemas da igreja, o Jesus que é o remédio para a igreja, também faz promessas à igreja. E ele diz no começo, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele está dizendo é que ele é a última palavra de Deus ao seu, ao meu, ao nosso coração. O que ele está dizendo, o que ele promete, ele cumpre, e o que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. O que ele está dizendo é que ele trouxe à existência este vasto e insondável universo e, portanto, ele é poderoso para restaurar o fervor no nosso coração. E então, tendo ele competência para fazer promessas, faz a promessa no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, e sentei com meu Pai no seu trono.
Para uma igreja que dava tanta importância a status, a riquezas, Jesus está dizendo, olha, eu tenho coisa melhor, eu tenho o trono. Mas quem vai se assentar publicamente no trono com Jesus? Quem assentou-se intimamente à mesa com ele. Então, Jesus termina esta carta e as cartas, porque é a última igreja, dizendo e repetindo o estribilho que está em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje Deus está falando com você, falando comigo. Hoje Ele está nos propondo uma nova vida. Hoje Ele está propondo a nós a restauração do fervor espiritual. E a maior necessidade da igreja contemporânea, seja ela presbiteriana, batista, metodista, assembleia, nazareno, quadrangular, comunidade, esta, aqui, ali, acolá, não importa. A maior necessidade nossa é de um grande avivamento espiritual. É de uma restauração desse fervor. É uma volta ao primeiro amor. É um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. É tirar a igreja desse piloto automático. É não se contentar com jargões e clichês para impressionar as pessoas. É rasgar não as vestes, mas o coração. É voltar-se para o Senhor com todo o senso de urgência. É derramar a alma diante dEle. É ansiá-lo mais do que suas bênçãos. É querer Deus mais do que as dádivas de Deus. A minha oração é que o Senhor nos visite, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos reavive, que o Senhor sopre as cinzas, acenda as brasas e reavive o nosso coração, para que voltemos ao primeiro amor, para que voltemos àquele entusiasmo que só o Espírito Santo pode produzir, para que vivamos na plenitude da graça, recebendo a plenitude do Espírito e vivendo naquela alegria indizível e cheia de glória. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. É tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é tempo de nós vivermos este fervor espiritual que não produz náuseas, mas deleite e prazer no coração do nosso glorioso Redentor. Deus abençoe sua vida, um grande abraço a você e a toda a sua casa.